Olá, meus amigos, voltei aproveitando esse tempo de quarentena que a gente fica sem saber o que fazer. Eu encontrei esse livrinho muito interessante sobre psicologia e mediunidade. Eu gostaria de dividir com vocês. Ele é do autor Adenauer Novaes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. E é um livro bem pequenininho e vamos nessa viagem juntos sobre a psicologia e a mediunidade. Nós temos uma parte do livro, bem no início, que ele fala o seguinte: a mediunidade, antes de ser uma faculdade espírita, é um fenômeno inconsciente, perispiritual, cuja estruturação se deu nos primórdios da evolução anímica, quando da passagem do animal ao humano. E aí, entre parênteses, ele faz uma mensagem, ele coloca uma mensagem de Allan Kardec, que é o seguinte: o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. E tem outra passagenzinha de Allan Kardec que ele cita, que é a seguinte: o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. E ele coloca uma nota embaixo, esse autor: aos médios incompreendidos e incompreensíveis a si próprios. Bem legal, né? E no início do livro também ele coloca o seguinte, sobre psicologia e mediunidade. Este livro foi escrito no solo de 6 países, quando em viagem proferindo palestras e noutra oportunidade em férias com familiares. Escrevi no Brasil, em Portugal, na Espanha, na França, na Suíça e nos Estados Unidos. Nessas viagens, as ideias iam e vinham como se fossem folhas ao vento, que tocavam suavemente a terra para reiniciarem um novo ciclo. Em cada cidade por onde passei, escrevi um pouco, sem a preocupação de formar capítulos. Ora iniciava um capítulo, ora completava o outro. Às vezes as ideias desapareciam em minha mente para reaparecerem dias depois, sem que tivessem a preocupação e o controle sobre elas. Assim se sucede sempre que escrevo. Sinto como se as ideias estivessem disponíveis à espera de minha boa vontade em captá-las. Creio que os espíritos desencarnados, que porventura me inspiraram, tiveram que ter a paciência de me acompanhar e de esperar minhas ocupações e meu lazer para se incumbirem de suas tarefas junto a mim. Devem ter tido muito trabalho, mas assim é com a vida, pois em tudo deve existir paciência de parte a parte. Este não é um manual sobre mediunidade, pois que Allan Kardec já o escreveu com o nome de O Livro dos Médiuns, o qual aconselho o leitor estudar para melhor compreensão do tema. Este livro contém apenas algumas ideias e suposições, sendo um simples ensaio sobre a fronteira entre o que é psicológico e o que é mediúnico. Não tive a pretensão de me aprofundar nos temas naturalmente relacionados com a prática mediúnica, nem tampouco trazer verdades novas. Caso alguma afirmação aqui contradiga o que se encontra na obra de Allan Kardec, deve o leitor ficar com ele e suas judiciosas observações, entendendo que meu equívoco se deve à dificuldade em me fazer entender. Este trabalho, como disse, também não é um estudo aprofundado da mediunidade, nem pretende substituir os compêndios existentes sobre o assunto. Trata-se de escritos a partir de algumas leituras do autor e de suas observações clínicas. Gostaria que o leitor tomasse para si o que aqui escrevo, a fim de que possa entrar em contato com sua própria mediunidade, colocando-a a serviço de seu crescimento pessoal. Quando assim fizer, estará dando um importante passo em sua evolução para sua felicidade. Não há quem, tendo contato com relatos sobre fenômenos mediúnicos, não tenha se perguntado se é ou não médium ou capaz de realizar aqueles fenômenos. Da mesma maneira, aqueles que, constatando sua mediunidade, não tenham se perguntado se o que a produz vem ou não de si mesmo, e não de algum espírito desencarnado. Para ambas as perguntas, a resposta é a mesma: sim
E não, ninguém é capaz sozinho de realizar um fenômeno mediúnico sem o concurso de algum espírito, como também toda produção mediúnica contém elementos de quem se coloca como intermediário. O fenômeno mediúnico é espiritual e psicológico ao mesmo tempo, pois ele se processa por via do inconsciente humano, o qual se localiza no perispírito. O conhecimento da psique humana é fundamental para a compreensão de como se processa uma comunicação mediúnica. Quanto mais se estudar o psiquismo humano, mais próximo se chegará do espiritual. A psicologia, quando despreza as possibilidades de influências espirituais na vida do ser humano, deixa de compreendê-lo adequadamente e assim não consegue criar uma psicoterapia eficaz. Porém, está próximo o dia em que a ciência psicológica utilizar-se-á dos postulados espíritas em suas teses. Não há saída à psicologia se não admitir o espírito. Se tal não ocorrer, terá de mudar de nome para comportamentologia. Da mesma, o espiritismo terá de se aprofundar cada vez mais no estudo da psique do ser humano encarnado, a fim de fazê-lo melhor entender o fenômeno mediúnico. Um dos objetivos neste trabalho é estreitar a relação entre o espiritismo e a psicologia, trazendo questões fronteiriças para subsidiar um estudo mais detalhado ao leitor mais exigente. É um pequeno ensaio, como disse antes, sobre a interface entre o psicológico e o espiritual, no qual busco analisar as possíveis interferências entre o psiquismo de um desencarnado e de um encarnado. Busco provocar ideias que falem sobre as implicações na mente encarnada e na vida dos médiuns, da atuação da faculdade mediúnica que todo ser humano possui. O litígio existente entre psicologia e espiritismo é aparente. São conhecimentos para a evolução humana que não estão em confronto nem se contrariam. A psicologia ainda incorporará em seu campo aquilo que o espiritismo vem afirmando, ou então terá que surgir um novo saber humano que unirá o psíquico ao espiritual. O espiritismo, por sua vez, quando se propõe a educar o ser humano quanto à imortalidade da alma, não necessita do que hoje a psicologia alcançou, mas se acaso quiser, creio que sim, também contribuir para o processo de autotransformação do indivíduo. Terá que adotar algumas propostas da maioria das escolas psicológicas. Peço ao leitor que faça o teste proposto no corpo deste livro, a fim de melhor se familiarizar com o seu conteúdo e também perceber como se encontra a sua sensibilidade mediúnica. E ele diz numa nota o seguinte: chamo de espírito a essência espiritual, princípio inteligente independente do perispírito do corpo físico. Chamo de espírito a personalidade constituída de espírito e perispírito, encarnada ou desencarnada. E ele continua: é um simples teste que não tem a pretensão de ser infalível, mas que certamente o levará a cuidar melhor de sua mediunidade, após ter respondido às questões. Caso você tenha dúvidas, aplique-as em outra pessoa e compare os resultados. Você constatará que a mediunidade é universal e que todos nós deveríamos prestar mais atenção a ela, independente do resultado a que o teste chegue. Procure esclarecimentos sobre mediunidade em um livro dos médiuns. Um outro objetivo deste modesto trabalho é a tentativa de popularização da mediunidade como faculdade natural do ser humano, bem como mostrar os inconvenientes que decorrem de sua não percepção. Desculpe-me o leitor se vier a parecer que quero por demais psicologizar a mediunidade ou torná-la produto exclusivo do inconsciente. Quero apenas torná-la acessível ao humano para que ele cada vez mais se espiritualize. Isso foi escrito em Salvador, em outubro de 2002. Bom, gente, fico por aqui, daqui a pouco eu volto.